Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do seu santo e sagrado nome, Pai, e do seu Machia, declaramos a mente de Cristo ativada em nós, Pai, para que, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender e compreender a porção, Pai, de sua palavra, a porção do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que possa adentrar em nossos corações e, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender e compreender, Pai. Assim seja. Muito obrigado. Alô, abençoado, estamos de volta aí. Esse é o Ministério Notizé da Graça e Paz. Eu sou o evangelista André Baiá. Esse estudo é o 19º estudo. E o tema desse estudo é Paulo, o arrebatado em Cristo. Paulo, o arrebatado em Cristo. Amém, abençoados? Do grego, Saulo, do hebraico. Do grego, Saulo, do hebraico, Saul, e da nossa língua portuguesa, Paulo. Paulo, o arrebatado em Cristo. Bem, abençoados? Então, nesse estudo, vamos falar um pouco sobre Paulo de Tarso. E nesse desenvolvimento do nosso estudo, vamos falar um pouco sobre também a história, que o Ministério Notizé da Graça e Paz é baseado na história e nas revelações bíblicas. É baseado, na palavra revelada. Nós aqui não menosprezamos a inteligência de ninguém. Não criamos pregações fabulosas para mexer com a mente de ninguém. Nós vamos direto no fato histórico, vamos direto na história bíblica e na história também, dos personagens, dos reis, para trazer ao abençoado a verdade. O objetivo nosso do Ministério Notizé da Graça e Paz é trazer a verdade para os abençoados, sem menosprezar vossa inteligência. Amém, abençoados? Abençoados? Paulo de Tarso, como eu disse, chamado no hebraico como Shaul Hashaliah, que quer dizer apóstolo Paulo, era um homem temido. Trabalhava para os fariseus em Jerusalém. Um homem temido, instruído na lei, um homem de fé, mas rigoroso dentro da lei judaica. Seu trabalho era perseguir os discípulos do Machia, e todas aquelas outras seitas que surgiram, que poderiam afetar a religião, a seita dos fariseus. Abençoado? Entre essas estão as mais principais, ligado ao povo, os fariseus, da onde surgiram os sacerdotes fariseus, aqueles que toda a história bíblica conta, que perseguiram o Machia Jesus, Então constava ali os fariseus. Depois, os descendentes dos sacerdotes, os mais ricos, que não faziam parte dos fariseus, mas eram importantes pelo seu poder econômico.
os saduceus. Depois vem os que preferiram guardar a lei e proteger o nome santo do Criador, e morreriam por essa causa. Mais tarde criaram o exército, para combater os fariseus, os chamados zelotes. Depois vem os essênios, que constituía no repúdio ao culto que se fazia no templo de Jerusalém, que era totalmente político, que era realizado por um sacerdote que já tinha envelhecido desde a época dos Hasmoneu. Os Hasmoneu ou Asmoneu foi uma dinastia de reis descendentes de sacerdotes, dos mais ricos, logicamente, fundado por os macabeus. Mas esses descendentes foram organizados por eles. Eles criaram a linhagem judaica que conhecemos hoje. Eles criaram. Não tem nada a ver com os hebreus do passado. Não tem nada a ver com a linhagem hebraica de Jacó. Não tem nada a ver. Isso aqui foi tudo criado politicamente. Os macabeus durante anos lideraram um movimento que levou à independência da Judéia. Após a independência, os Hasmoneu, ou seja, os reis sacerdotes, deram uma nova linhagem real. E o que a história está dizendo aqui? Eu estou lendo história. Deram origem à linhagem real que governou Israel. Deram origem a uma nova linhagem real. Estou repetindo para os abençoados captar a mensagem. Até a subjugação pelo domínio romano em 37 a.C. Por fim, a real independência da Judéia vem no governo de João Hircano I, filho de Simão. Simão este, irmão de Judas Macabeu, filho do sacerdote Matias, ou Matatias. Então a independência vem no governo de João Hircano I, que se tornou sumo sacerdote e foi coroado rei da Judéia. De acordo com a lenda, quando se fala lenda, não se fala se ele fez isso mesmo, ou até deve ter feito, mas eles falam lenda porque não pode se tocar em tesouros reais, em tesouros históricos, não pode se tocar. Então botaram como lenda. Segundo a lenda, o rei João Hircano I abriu o sepulcro do rei Davi e de lá tirou 3.000 talentos, que entregou para que Jerusalém fosse poupada. E nessa época surgem 3 grandes partidos políticos da Judéia. Presta atenção. 3 grandes partidos políticos da Judéia surgem nessa época, em sequência, depois que Jerusalém teve novamente sua independência por João Hircano I. Os 3 partidos se chamam fariseus, saduceus, os essênios.
São as 3 religiões fortes, poderosas, principais da época. A história diz, chamamos de 3 grandes partidos políticos. Viu, amados? Essas religiões foram criadas por partido político, por homens, não por Deus. Estamos entendendo, abençoados? As crueldades cometidas por João Hircano I contra a cidade conquistada e a populações, forçadas para ser judaizadas. Ele conquistava a cidade, pegava a população, forçava elas a ser judaizadas, e provocando assim a primeira reação dos fariseus contra os governos Macabeu. E os fariseus passaram então a governar a Judéia. Em sequência, vem os essênios, que optaram por se separar dessas práticas. Depois vem os nazarenos, o qual surgiu o Machia e foi um participante da seita dos nazarenos. Não é? Mas todas essas crenças são seitas. O Machia foi um judeu de nascença, de naturalidade, de pátria, mas não judeu de crença religiosa. Ele nunca foi judeu de crença religiosa. Ele nunca guardou a lei. Pelo contrário, ele a cumpriu para revogar, porque para ele revogar teria que cumprir, porque assim foi dito na lei e assim foi dito pelos profetas, que o Machia teria que fazer essas práticas, e assim ele fez. Amém, amados? Vamos parar com esse negócio de chamar religião tal aceita, religião tal aceita. A minha não aceita, não. A minha é de Deus. Amados, a palavra de Deus é uma só. A graça é de Deus. A graça não é religião. A graça foi dada desde o início dos tempos. O povo rejeitou, então deu o segundo pacto, que foi a lei de Moisés, para manter aquele povo, entendeu? Em obediência, segundo lei, rudimentos, mandamentos, sacrifícios religiosos, até que o tempo da plenitude do tempo, quando ele enviou seu filho, Machia, Jesus, e que trouxe novamente o pacto da restauração, da reconciliação, a graça de Deus. Bem, amados, então todo sistema religioso é seita. Todo sistema religioso prega a lei. Todo sistema religioso está contra Paulo de Tarso, consequentemente contra o Machia, porque ele escolheu Paulo de Tarso para ser o apóstolo da graça, e contra Deus Criador, porque ele que enviou o Jesus Machia para trazer o Novo Testamento entregue a Paulo de Tarso. Bem, amados, então vamos parar de se fantasiar em sites de internet e vamos viver a realidade, a verdade. Tá bem, amados? Então, certo dia, prosseguindo a história de Paulo, então, certo dia, indo a perseguição aos discípulos na estrada de Damasco, Paulo de Tarso teve uma revelação.
diz que uma luz, um resplendor de luz o envolveu. E Atos 9, 3, 4 diz assim: 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Saulo, por que me persegues? Até o momento, abençoados, né? Paulo não acreditava que Jesus fosse verdadeiro, o Mashiach. Paulo não acreditava que Jesus tinha ressuscitado realmente, como os discípulos falaram. Bem, havia rumores que ele tinha ressuscitado, mas Paulo achava que era uma mentira dos discípulos, pelo qual queria usar dessa farsa para incitar a rebelião. Então Paulo perseguia para evitar essa rebelião. E nesse momento, então, Paulo pergunta: quem é, Senhor? E a voz responde em Atos 9, 5. 5 diz assim: e disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar, ou seja, demonstrar resistência para obedecer. Mesma coisa que dizer: Paulo, você é resistente para obedecer. Quanto os agnões? Os agnões eram os apóstolos que pregavam a verdade. Paulo, né? Ele recalcitrava para não obedecer. Ele resistia a obedecer. Então teve que o Mashiach aparecer para ele e falar pessoalmente para ele poder acreditar. A palavra aguilhão vem do termo hebraico que significa aprender, ensinar, né? No grego significa o ferrão usado para guiar bois. Aguilhão se refere a divina repreensão, orientação do discípulo do Mashiach contra Saul, contra Paulo. Mas Paulo lutava em sua louca perseguição, convencido que estava fazendo a vontade de Deus, com grande zelo. Paulo era um homem de fé, mas era uma fé fraca, porque a lei não procede de fé. A Bíblia diz que a lei não procede de fé. Na verdade, ele estava se comportando como um boi, resistente contra a palavra verdadeira do Mashiach, que os apóstolos deles anteriores a Paulo até então seguiam. Amém? Paulo estava resistindo aos planos reais de Deus. É uma experiência, né, que muitos hoje vivem no sistema religioso. Resiste, tendo fé no falso evangelho que é pregado, né? Na verdade é lei, são evangelhos da lei. Eu já falei em outros estudos como surgiu esses evangelhos, e não faz parte do evangelho do Mashiach. A pessoa tem que seguir nesses estudos para poder entender. Toda vez que eu ficar voltando, meu estudo prolonga muito. Eu não posso fazer muito estudo longo. Bem, amados, ao Mashiach aparecer e conversar pessoalmente com ele,
Naquele momento ali, Paulo se convence que o Mashiach era real e se entrega a ele, pois, como disse, Paulo era um homem de emuná, fé, e naquele momento creu no Mashiach. E ele disse para o Mashiach, em Atos 9:6 diz assim: e ele, quem? Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Aí você já sente aí que ele, parou de resistir e se entregou ao Mashiach, o qual disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Toda a trajetória de Paulo, a partir dali, começa a primeira instrução que ele recebe, que ele recebe de Ananias, o qual o batizou e o apresentou aos discípulos. E logo Paulo começou o seu ministério pregando que o Mashiach era Jesus. Amém, amados? Ele começa a lhe ensinar. Esse Jesus aí que vocês conhecem, ele é o Mashiach. Essas palavras dele é real. É onde o apóstolo Paulo começa a receber toda aquela história, da lei. Ele começa aquela sabedoria que ele tinha da lei. Ele começa a nascer de novo, aprender novamente, como o Mashiach disse a Nicodemos: importa que eu vos peça para nascer de novo. Nascer de novo é ter outro pensamento, outra visão. Amados, é você deixar a sua sabedoria humana e deixar o Mashiach te ensinar dentro da palavra dele, dentro do evangelho verdadeiro dele. Amém, abençoados? Em Efésios diz assim, Efésios 3:3: pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O apóstolo Paulo está se referindo à sua carta, quando ele deu aos povos do Coríntios, no livro de 2 Coríntios 2, 3, 4. 2 começa assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Isso foi quando Paulo foi levado ao terceiro céu e lá recebeu direto do Mashiach o Novo Testamento, o novo pacto, o pacto da reconciliação. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus sabe. 3. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo, fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inexprimíveis, inefáveis, as quais não é concedido ao homem comentar ou ao homem referir, porque era sabedoria, espirituais, e o povo na lei estava ligado na lei, ligado ao materialismo, às obras de sacrifício, rituais, abluções, estava ligado à carne, ao material. E essas palavras, graça é espiritual, segundo a carne, segundo o conhecimento carnal, segundo a matéria, nós não compreendemos se não for dado pelo Espírito. Amém, amados?
Estou colocando essas palavras entre parênteses, amados, por haver algumas Bíblias que no lugar de inexprimível está inefável. E no comentário está referir. Então, se achar uma diferença, né, do que eu estou mostrando na tela e lendo, não se assusta, pessoal. Não é invenção minha não, tá? É porque algumas Bíblias, né, vêm inexprimíveis, inexprimível. A que eu estou lendo está inefáveis. A que eu estou lendo também está comentar, ao homem comentar. Em outras Bíblias está referir. É porque eu já li muitas Bíblias, então eu sei que algumas contêm palavras diferentes, mas o sentido das palavras são os mesmos, né? Então o apóstolo está dizendo que recebeu um conhecimento inexpressável, indescritível aos homens da época. Palavra que nenhum homem conhecia, e ele foi dado não de homens, porque nenhum homem conhecia, mas segundo Cristo glorificado. Amém, abençoados? Maravilha, que coisa linda, abençoados. Gálatas 1, 11, 12 diz: 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Os homens não conheciam. A Bíblia está falando isso. Mas pela revelação de Jesus Cristo, lá na estrada de Damasco, amados. Se lembra? A instrução primária recebeu de Ananias, que vivia aquele evangelho de Pedro, né? A graça que Jesus ensinava verbalmente, não revelada em forma absoluta, porque ela só foi revelada em forma absoluta pelo apóstolo Paulo, porque para ele foi revelado absolutamente toda a graça. Os apóstolos foi revelado aos poucos, em parábolas, foi pré-anunciada como foi para Abraão. O evangelho verdadeiro do Mashiach, Paulo de Tarso recebeu do próprio Mashiach Jesus glorificado. Por isso que eu digo que os outros evangelhos não são evangelhos, são lei. Que o mandamento só pode ser, né, só pode ser válido. Só pode ser válido quando o mandatário for falecido, né? Eu falo isso várias vezes aqui. Quando você tem, né? Quando você tem um evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, que é enquanto o Mashiach está vivo, ele não pode ter validade como o evangelho do Mashiach. Porque o novo mandamento, né, ele só poderia ser válido, o novo pacto só poderia vir, né, só poderia existir um testamento só é válido, mandamento, pacto. A palavra correta que o Paulo usou foi testamento. Dá para explicar o abençoado com mais clareza. Um testamento só é válido legitimamente quando o testador morre. Amados, enquanto o testador está vivo, não pode abrir aquele testamento para fazer partilha, né, aos seus herdeiros, tá entendendo? Com Mashiach foi igual. A graça só poderia ser repartida, dada, entregue ao povo quando Mashiach,
o testador falecer. O mandamento só é válido quando morre o testador. Então Paulo marca o Mashiach estava vivo. Então não é válido como Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo foi dado ao apóstolo Paulo depois que o testador faleceu. Lá na cruz diz: está consumado, consumou a lei, revogou a lei e deu ao apóstolo Paulo um novo pacto, pacto da restauração, o Evangelho dele, de Cristo, o do reino de Deus, o novo testamento, o novo mandamento. Bem, amados, mas esse conhecimento de Paulo só entenderá aquele que recebe espiritualmente. Como assim Paulo recebeu espiritualmente? Paulo era um homem sábio, mas nunca tinha visto isso. O abençoado que está nos acompanhando nunca viu isso. Porque isso é revelado espiritualmente. Segundo a sua inteligência carnal, você não sabe nada. Segundo a minha inteligência carnal, não sei nada. Mas a revelação que o Mashiach nos dá pelo seu Espírito é que nos faz entender todas as coisas. Não segundo o nosso entendimento material, carnal, mas segundo a revelação da graça em Espírito. Como esses conhecimentos estavam ocultos naqueles dias, ainda hoje está para muitos. Amém? Hoje em dia ainda está oculto para muitos. Mesmo ouvindo, põe dúvida em seu coração. Por causa de quê? No passado, por causa da lei dos fariseus. No presente, por causa do sistema religioso. Então não recebe entendimento segundo o Espírito. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, 14, 15, 16. 14 diz assim: e por isso a mente dos israelitas se fechou daquele povo do passado, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, a lei. Bem, amados, não é eu que estou inventando, está escrito aqui, 2 Coríntios 3, 14. E por isso a mente dos israelitas do povo do passado se fechou por causa da lei, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é liga a antiga aliança, porque os sistemas religiosos continuam pregando a lei. Não foi retirado quem? O véu, enquanto é somente em Cristo que o véu pode ser removido. 15. De fato, até os nossos dias presentes, hoje, 2020, ou nos dias presentes de Paulo, no ano 50 depois de Cristo. Então, no ano 50, Paulo diz: de fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, ou seja, a lei dele, a lei de Moisés, um véu cobre os seus corações, até hoje abençoados. Esse mesmo véu permanece no sistema religioso, pois ainda praticam a lei. E o trabalho nosso é esse, mostrar-lhes a verdade para que cumpra o que está escrito no versículo 16. Contudo, quando alguém se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, sobre a lei você não é convertido ao Senhor. No sistema religioso você não é convertido ao Senhor. Ah, abençoado, mas eu fui lá na igreja, aceitei a Jesus. Você não aceitou Jesus. Você não aceitou Jesus. Porque você só converte realmente quando você aceita a verdade do Evangelho dele, que é a graça. É o que a gente prega aqui. Essa é a verdadeira conversão.
Porque você dizer que aceitou Jesus, dizer que Ele é seu Mashiach, que é o seu Senhor, seu Salvador, e continuar nas práticas da lei, você está, na verdade, se prostituindo religiosamente. Você está em prostituição religiosa, porque você está servindo a dois noivos, Moisés e Jesus. Abençoados, para que o véu seja retirado na conversão do Mashiach, na conversão da lei para a graça, do sistema, religioso, para o evangelho do Mashiach. Quando você se converter realmente, puramente, seguindo o Mashiach e seu evangelho, ou seja, a graça, não os quatro falsos evangelhos, mas o evangelho do Mashiach, aí realmente você estará convertido plenamente no Mashiach. Amém, amados? O Ministério Noticiário da Graça e Paz apresenta o evangelho da Paulo de Tarso, o evangelho verdadeiro do Mashiach. Paulo de Tarso, escolhido pelo próprio Mashiach. Em Colossenses 1, 26 e 27, Paulo de Tarso diz, 26, o mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. 27, a quem Deus, entre os que não são judeus, ou seja, os gentios, Ele não revelou para os judeus. Os judeus não aceitaram Ele. Então foi revelado para os gentios, que aprove a dar o conhecimento, a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A graça, abençoado, é a palavra de Deus. É um mistério oculto das gerações que estava sendo revelado, está sendo revelado a você. Não despreze a graça, abençoado. Ela é a palavra de Deus para os dias de hoje. A renovação, a reconciliação, a justificação dos servos para filho. Bem, amados, vou ficar por aqui, amados. Dê um joinha aí, aperta o sininho de notificações, O joinha aí é o like. Aperta o sininho de notificações também para ficar por dentro de todos os nossos estudos, Peça amizade no nosso Facebook. Agora feche seus olhos, abençoados, e vamos fazer uma declaração de agradecimento para encerrarmos esse nosso estudo. Amém? A nossa Santa Ceia. Esta é a verdadeira Santa Ceia espiritual, amados. Não é de pão da padaria de seu Joaquim, nem do suco de uva, mas da palavra da graça que alimenta o espírito, e nos revela as maravilhas do evangelho do nosso Mashiach Jesus. O evangelho que nos reconcilia novamente a Deus. Amém, amados? Então, que o evangelho do nosso Mashiach Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós até a consumação dos nossos dias. Assim seja, amados. Amém. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado a vocês também, abençoados, por nos ouvires. Fico por aqui. Bye, bye. Até mais.